Salve, salve, nação rubro-negras! Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Estamos chegando nessa manhã de quinta-feira, dia importante, dia de oitava de final de Libertadores, dia de Mengão. O sangue corre diferente nessas veias, dia de jogo do Flamengo, e é assim que a gente acorda para saber as principais notícias e as grandes informações do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Mas antes, eu não vou deixar de fazer o merchan do canal. Eu peço a você que não é inscrito no canal que se inscreva. A sua inscrição é muito importante para o crescimento do nosso trabalho. Que também você deixe o seu like, porque o like mostra para a plataforma que você gosta dos conteúdos, e que também você compartilhe esses mesmos conteúdos nas suas redes sociais, para os seus amigos, para os seus parentes, para quem você conhecer, para que mais rubro-negros possam estar se juntando aqui conosco no canal. E por fim, que você ative o sininho das notificações para toda vez que o nosso canal tiver uma movimentação, seja com um vídeo, seja com uma live, seja com um short, você possa ser notificado pelo YouTube de que algo está acontecendo no canal Marquinhos Fla Assunção. É isso aí. Vendido o meu peixe, feito o merchan do canal, eu agora vou trazer muita notícia do Mengão para você. Bom, o Flamengo realizou ontem no CT Ninho do Urubu a sua última atividade em preparação para a partida de hoje contra o Olímpia, 21 horas no Maracanã, em partida válida pelas oitavas de final, jogo de ida da Libertadores 2023. O treinador Jorge Sampaoli definiu a equipe que vai a campo logo mais contra o Olímpia, porém, somente hoje, na pré-eleção, antes da partida, antes do Flamengo se dirigir ao Maracanã, é que os jogadores vão saber quem serão os titulares que vão enfrentar o Olímpia na grande primeira partida da decisão da vaga para as quartas de final da Libertadores 2023. Sampaoli ainda faz hoje, a partir das 10 horas, um trabalho leve, né? Uma ativação muscular, uma espécie de soltagem da musculatura, além de que vai fazer também treinamentos de algumas jogadas ensaiadas e também vai treinar a bola aérea, tanto defensiva como também ofensiva. Ele sempre faz esses treinamentos no dia de jogo, quando a partida é realizada a partir das 21 horas, né? Se a partida for realizada antes das 21 horas, aí ele não faz o treinamento no dia do jogo. A delegação do nosso adversário do Olímpia, sob o comando do treinador Francisco Arce, chegou ao Rio de Janeiro na manhã dessa quarta-feira, né? Desembarcou no Rio de Janeiro e fez treino em algum lugar aqui do Rio de Janeiro, que nós não sabemos aonde foi, mas que está aí também se preparando, vem com alguns desfalques e traz também no seu retrospecto 5 partidas sem vitórias nas últimas 5 que jogou. Ele que está no Francisco Arce, que é o novo treinador do Olímpia, há apenas 12 dias, né? Ele que substitui Diego Aguirre, que foi demitido quando o Olímpia foi eliminado da Copa do Paraguai por um time da segunda divisão. Bom, a boa notícia do treino de ontem, pessoal, foi a presença de Ayrton Lucas e também de Davi Luiz, presente durante todo o tempo do treinamento. Isso denota dizer que os dois estarão disponíveis e serão opções para o treinador Jorge Sampaoli na partida de logo mais contra o Olímpia no Maracanã. Com informação do jornalista Vene Casagrande, o atacante Pedro está fora da partida de hoje pelo Flamengo, contra o Olímpia no Maracanã. Da mesma forma, também foi confirmada a aplicação de multa ao jogador pela insubordinação quando do jogo do Atlético. Na verdade, eu vou esclarecer aqui uma coisa. O Pedro, na verdade, foi punido 3 vezes. A primeira vez com uma pena de 5%, uma multa de 5% sobre os seus vencimentos por conta da insubordinação e não querer aquecer na partida contra o Atlético Mineiro, quando o Flamengo ainda tinha uma substituição a fazer. É bom que se confirme essa informação. Então, a primeira punição, 5%, porque não quis aquecer quando o Flamengo ainda poderia fazer uma substituição. Depois foi punido com uma suspensão de um jogo. Por isso,
está fora do jogo de logo mais contra o Olímpia. E a terceira punição foi uma advertência, porque mais uma vez ele reincidiu na insubordinação quando faltou o treinamento de segunda-feira sem justificativa. Depois que passou, que viu a repercussão, foi se justificar dizendo que tinha ido ao dentista, que estava com dores no rosto e no dente, que não poderia estar presente no treino. Então, essa é a verdade dos fatos. E agora a gente pergunta, e domingo, quando o Flamengo enfrentar o Cuiabá, que nós teremos Gabigol suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Pedro vai para o jogo? Até porque o jornalista Vene Casagrande também trouxe a informação de que Pedro pediu aos empresários que arranjassem um clube para negociá-lo. Então, fica a dúvida aí, vai virar essa expectativa depois da partida contra o Olímpia, se Pedro vai jogar contra o Cuiabá ou não. Eu, na minha opinião, vai ter que jogar. Tem contrato vigente com o Flamengo até 2027 e, em não querendo entrar em campo, seria mais uma insubordinação. Então, eu acho que Pedro vai estar lá em campo e eu vou estar torcendo por ele para que ele faça aí uns 3, 4, tanto de gol que ele quiser, mas que dê a vitória para o Flamengo. Depois, se ele quiser sair, se ele arranjar um clube que pague a multa dele ou que pague um valor que o Flamengo acha que é razoável pelo passe dele, ele saia sem problema nenhum. O nosso grande ídolo Zico saiu e nós não morremos, não será o Pedro que nos fará morrer. O Flamengo só não pode ficar no prejuízo, porque o Flamengo pagou muito caro por ele, 14 milhões de euros. Então, quando ele estava esquecido na Europa, foi o Flamengo que foi buscar ele e fez ele renascer para o mundo do futebol. Então, um pouquinho de consideração ainda vale a pena para o ser humano. É isso aí, dei meu recado. Bom, meus amigos, o retrospecto entre Flamengo e Olímpia em Libertadores são de 8 jogos. Esse jogo de hoje vai ser o 9º jogo entre eles na Libertadores. E é muito equilibrado esse retrospecto. São 2 vitórias para cada clube e 4 empates desses 8 jogos. A transmissão da partida vai ser através dos canais ESPN e Star Plus, né, com a narração de Paulo Andrade, comentários de Jean Oddi e também do ex-jogador Zinho. A Paramount Plus também vai transmitir a partida. Bom, a arbitragem toda argentina. O árbitro vai ser Dario Herrera, o assistente número 1, Juan Belatti, assistente número 2, Facundo Rodrigues e o VAR, o árbitro de vídeo, Mauro Viliano, também da Argentina. Então, a equipe toda de arbitragem, toda argentina. Bom, meus amigos, o Flamengo Futebol Feminino dando início a uma nova temporada, pela primeira vez dirigido por seu novo treinador, Maurício Salgado, que foi anunciado antes de ontem oficialmente como novo treinador do Flamengo até o final de 2024, realizou amistoso na Gávea ontem, enfrentando pela manhã o Colo-Colo do Chile. O Flamengo venceu por 3-1. Foi o primeiro teste de avaliação do novo treinador para conhecimento do elenco e posterior e eventuais contratações que precisam ser feitas para que o time ganhe corpo e ganhe forma de equipe disposta a brigar pelos títulos das competições em 2023/2024. Os ingressos para a partida entre Flamengo e São Paulo, que será realizada no dia 13 de agosto, no domingo, às 18h30 no Maracanã, jogo da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, já estão à venda. E os valores vão de R$ 30 lá no setor norte, onde ficam as organizadas do Flamengo, até R$ 1.400 no setor Maracanã+, o setor mais caro do estádio. E em poucas horas, meus amigos, já esgotou o setor norte, já se vendendo num total de ingressos, 30 mil ingressos. Isso não é uma torcida, nunca vai ser uma torcida. Isso sempre vai ser uma nação, né, meus amigos? O Flamengo é o melhor mandante entre os clubes brasileiros que disputam a Libertadores. O Flamengo tem 80%, o percentual de aproveitamento do Flamengo como mandante é de 88%. De 2019 para cá, foram disputadas 27 partidas pelo Flamengo como mandante, né? Foram 23 vitórias, 3 empates e uma derrota, né?
A única derrota que teve foi para o Peñarol em 2019, quando o técnico ainda era Abel Ferreira. Depois do Flamengo, em percentual de aproveitamento, vem o Atlético Paranaense com 82,35%, o Palmeiras com 82,14%. E só esses três clubes, Flamengo, Atlético Paranaense e Palmeiras, têm percentual de aproveitamento acima de 80%. Vale a pena dizer isso, né? Agora, meus amigos, um momento de tristeza. Tristeza e alegria. Tristeza porque mais uma cria rubro-negra está indo embora. E alegria porque ele vai resolver a vida dele, além de deixar uma boa quantia em dinheiro aqui no Flamengo. Matheus França desembarcou na Inglaterra, onde chega para realizar os exames médicos e se apresentar ao Crystal Palace lá da Premier League inglesa. A expectativa é que o jogador Matheus França seja anunciado ainda hoje, quinta-feira, dia do jogo do Flamengo, como novo reforço do Crystal Palace. Para quem não sabe, um dos acionistas majoritários lá do Crystal Palace é nada mais, nada menos do que John Textor, dono da SAF do Botafogo. Bom, apesar da diretoria do Flamengo ter colocado Arthur Peixoto para substituir Pablo Fernandes na figura principal da preparação física do Flamengo, o Flamengo entende que o técnico Jorge Sampaoli deve indicar sim um novo preparador. E o Flamengo botou lá o Arthur Peixoto até o momento em que Sampaoli definir um nome que possa vir novamente a formar junto com ele a comissão técnica do Flamengo na questão da preparação física. O Flamengo Futebol Sub-17, jogando pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da categoria, foi a Belo Horizonte enfrentar o América Mineiro e perdeu por 3-1 com o resultado. O Flamengo, que até então era o terceiro colocado do Grupo A, perdeu 2 posições e agora é o quinto colocado do Grupo A. Vale a pena dizer que o time jogou muito desfalcado, né? Até porque vários jogadores foram tirados para que o Flamengo fizesse uma excursão até Praga, onde está disputando um campeonato lá em Praga. Inclusive está lá o Schola, que fez até o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo em solos estrangeiro e não aqui em solo brasileiro. Bom, terça-feira à noite foi momento especial na Gávea. Por quê, Marquinhos? Porque Zico, Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta estiveram na sede social do Flamengo em visita às instalações do novo Museu do Flamengo, que será inaugurado na próxima sexta-feira, dia 4, e a partir do dia 5, quem comprou o ingresso de forma antecipada já vai poder fazer a visita no novo Museu do Flamengo, que é administrado por uma empresa que administra também os museus do Benfica e também do River Plate da Argentina. Diz que está uma coisa de louco, né? Esse Museu do Flamengo, e a gente não vê a hora de um dia poder novamente estar lá no Rio de Janeiro para presenciar em loco o novo Museu do Flamengo. Eu que tive a oportunidade de ir na Gávea ver o Flamemória, né, que era um museu arranjado, mas que era muito bacana, né? Muito bem feito, muito bem concebido, e que a gente se sentia ali orgulhoso de todas as conquistas que o Flamengo teve. Imagine agora com um museu construído especificamente para isso, né, para ser museu. Então, e com a expertise de uma grande empresa operadora de museus. Então a gente fica na expectativa danada e convocamos a todos os rubro-negros, não deixem de prestigiar o Flamengo. Vão lá na Gávea, vão conhecer a Gávea, façam um tour na Gávea, conheçam o Museu do Flamengo, que vale muito a pena a gente conhecer a história do nosso clube. Bom, meus amigos, ontem aconteceram 3 dos 4 jogos do chaveamento da Libertadores da América. Os jogos são do chaveamento contrário ao do Flamengo. Se antes de ontem fizeram os jogos do chaveamento do Flamengo, ontem os jogos foram do outro chaveamento do outro lado. Vão ficar restando só 2 partidas, uma de cada chaveamento. Do lado do outro chaveamento jogam ainda hoje Racing da Argentina e Atlético Nacional da Colômbia. Assim como joga do lado do Flamengo, Flamengo e Olímpia. Os outros resultados já aconteceram. Nos jogos de ontem, Nacional 0, Nacional do Uruguai 0, Boca Juniors 0, jogando lá no Uruguai. Deportivo Pereira 1, Independiente Del Valle 0. Olha aí, pessoal, que surpresa. E Atlético Mineiro 0,
Palmeiras 1. Na próxima semana, os jogos de volta e aí tudo se decidirá quem serão os classificados para as quartas de final da Libertadores. Bom, meus amigos, mais uma especulação chega ao fim e ela chega justamente também com o fim da janela de transferência. Graças a Deus que essa janela está se acabando, porque é muito mais especulação do que realidade quando se trata de contratação pelo Flamengo. Dessa vez foi o argentino Lanzini, né, que estava aí cotado, especulado como novo reforço do Flamengo e que foi anunciado como novo reforço do River Plate, né, e surpreendendo até muita gente, né. A gente precisa entender que o sigilo, né, a informação dada de forma correta, ela ajuda o clube. Quando a informação é precipitada, como foram muitas vezes aí precipitada de gente cravando jogador no Flamengo, ela atrapalha a negociação do Flamengo. Mas faz parte, né? Essas pessoas que especulam já viram que a ansiedade da torcida rubro-negra é grande, é ávida por contratação, não chega nunca, né? Se o Flamengo contratar 5, ele quer a sexta, se o Flamengo contratar 6, ele quer a sétima, e assim vai. Nunca chega o número de contratações do Flamengo, apesar do Flamengo ter feito 3 contratações para essa janela de julho. Isso é passado, a janela fechou, agora o Flamengo só pode contratar jogadores que não têm um vínculo contratual com nenhum clube, ou pode sofrer ataques de fora da Europa e também do mundo árabe para tirar nossos craques, e aí é um prejuízo muito grande. Por quê, Marquinhos? Porque nós não vamos ter chance de repor, né? Esse é o grande problema. Mas vamos entregar na mão de Deus que ele não permita que nós perdamos nenhum desses atletas que possam vir a ser cogitados em outros clubes. Bom, Gabigol, meus amigos, foi à Gávea, onde se encontraria com Zico, BH e Arrascaeta, e juntos visitariam o novo Museu do Flamengo, que será inaugurado, volto a dizer, na sexta-feira, dia 4. Porém, meus amigos, Gabigol, quando chegou na Gávea, recebeu todo o carinho e idolatria de quem contribuiu e muito, né, com seus companheiros, logicamente, para 2 conquistas de Libertadores, para 2 brasileiros, para 2 Supercopas, para a Recopa e para vários estaduais. Euforia total lá na sede social da Gávea. Era a criançada, eram os adultos, todo mundo querendo tirar uma foto com o Gabigol, todo mundo querendo tocar no artilheiro, enfim, né? É muito prazeroso ver a falta que faz esses ídolos do Flamengo presente na Gávea, né? Nós que somos um pouco antigos, que vimos aquela geração maravilhosa treinar na Gávea, tá ali bem pertinho, as pessoas iam assistir o treino. Hoje é tudo muito diferente. Hoje a torcida sente falta dessa proximidade com o seu craque, com o seu ídolo, né? Então é muito bacana. Eram crianças, eram adultos, enfim, eram rubro-negros comemorando a presença do grande Gabriel Barbosa, o Gabigol. Pode estar passando por uma fase ruim? Pode, mas nós não vamos deixar aqui, pelo menos eu e o meu canal, de enaltecer a importância que Gabriel Barbosa tem para a história do Flamengo. Pode quem quiser aí que crucifique ele, que acha que ele perde gol, mas na hora que é para fazer o gol, meus amigos, principalmente quando for de Libertadores, ele está lá. E a gente torce para que no dia 4 de novembro ele esteja de novo no Maracanã, empurrando mais uma bolinha para dentro para a gente conquistar esse tetracampeonato tão sonhado. Bom, o Flamengo é o time que mais atrai bilheteria como visitante. Isso é surpreendente? De jeito nenhum. Isso é a normalidade, pessoal. O levantamento é da Pluriconsultoria. Além da maior média de público do futebol brasileiro, o rubro-negro da Gávea demonstra também a força quando atua como visitante nas partidas fora de casa. Lembrando que a partida de domingo contra o Cuiabá, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, para variar, já tem todos os ingressos disponibilizados para a torcida do Flamengo, vendidos e esgotados, né? Como foi assim em todos os lugares que o Flamengo jogou como visitante. Sem falar que onde o Flamengo jogou como visitante, os clubes que receberam o Flamengo bateram recorde de público e de arrecadação. Por isso que o Flamengo não é um time. O Flamengo é uma nação e nós estamos de parabéns porque fazemos parte dela.
É isso aí, meus amigos, eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo. Fiquem todos com Deus, sem falar, hoje nós vamos ganhar, hein? Vamos ganhar, vamos fazer um placar vantajoso para que a gente vá com tranquilidade para Assunção do Paraguai, carimbar a nossa classificação nas quartas de final da Libertadores de 2023. Fui, meus amigos. Tchau.